Boa tarde, meus queridos. Vamos hoje para mais uma aula de história. Na aula anterior, nós estudamos os encontros com os negros, né? Os povos da África, os africanos. E agora vamos para os encontros com os indígenas. Só lembrando um pouco a vocês que anteriormente, essa semana, foi comemorado, né? O dia da libertação dos escravos, dia 13 de maio, né? Foi o dia que foi assinada a Lei Áurea. Alguns grupos étnicos negros não comemoram esse dia, né? Eles preferem comemorar, né, o dia da morte de Zumbi, que foi um dos seus líderes dos escravos, que lutou bastante para a libertação deles, né? E, então eles veem a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, né? Claro, foi muito importante, né? Mas eles acham que o marco que deve ser lembrado seria o dia da morte de Zumbi, né? Em homenagem a esse dia de liberdade para eles, né? Escravos esses que a gente sabe que lutaram muito e contribuíram muito para a nossa cultura, né? Então hoje vamos ver os encontros com os indígenas. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do território brasileiro no dia 22 de abril de 1500. Vou passar para vocês aqui algumas informações sobre essa expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, tá? A expedição comandada por Cabral saiu de Lisboa com o objetivo de chegar até as Índias. Essa expedição, ela era composta de 13 navios. 3 caravelas, navios menores, né, com velocidade maior, entendeu? E 10 naus, navios bastante grandes, que suportava, né, no seu convés e nele todo uma quantidade maior de pessoas e também para carregamento de mantimentos, né? Essa caravela ela estava composta com aproximadamente 1.500 homens e levou 44 dias navegando em alto mar até chegar ao território brasileiro. Olha lá, na metade do caminho praticamente, não foi nem até as Índias. Para você ver como nessa época aí era meio complicado navegar, né? Tinha que ter as provisões, né? Tinha que ter as provisões que era para reabastecer, se alimentarem durante toda a viagem, a água potável, né? E aí corria o risco da falta de água, a água mesmo também não está boa para beber, da falta de alimento, até mesmo também, né? Do alimento não está mais saudável para comer, né? Corria todo esse risco. Ainda bem que eles encontraram terras aqui próximo ao Brasil e nelas ancoraram para se reabastecer e seguir seus caminhos para as Índias, né? Seu caminho para as Índias. Então, era mais ou menos dessa forma que foi composta a esquadra, né, comandada por Pedro Álvares Cabral. Claro, tinha outros comandantes também, o ajudando nessa empreitada, né, nesse desafio de chegar até as Índias. Os portugueses, ao chegarem às terras, estabeleceram os primeiros contatos com os povos indígenas. Como você imagina esse encontro? Como deve ter sido, como foi que aconteceu esse encontro? Como você imagina? Um encontro entre dois povos bastante diferentes, que eram os europeus, nessa época, falando dos portugueses, né, em si, mas os europeus, né, que é uma cultura totalmente diferente, para os índios, os indígenas. Como deve ter sido esse encontro, né? Quem estava com medo de quem, ou assustado, ou admirado, né? Essa imagem ela mostra mais ou menos como foi esse encontro, né? A gente está vendo aqui pequenas embarcações, pequenos barcos, né? Esses barcos eram que se deslocavam dos navios que ficavam em alto mar, né? E vinham para a terra. E aqui mostra mais ou menos como é que foi esse primeiro encontro nessa nova terra, né? Na chegada dos portugueses aqui no Brasil. Nessa outra figura mais lúdica, né, a gente pode observar onde o navio maior ficava, né, e os barcos pequenos com alguns passageiros iam para a terra. E aqui os índios, né, olhando de uma maneira assim assustada e admirada com aquele povo que chegava, né, todo empacotado, cheio de panos, cheio de coisas coloridas no seu corpo, chapéu e etc. Para conhecermos mais sobre esse encontro, né, a gente vai ver aqui um pequeno trecho da carta escrita pelo escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, né, para o rei de Portugal, naquela época, Dom Manuel. Aqui embaixo a gente vai ver um pouco do trecho da carta que ele escreveu. Bem, essa aqui era a visão de Pero Vaz de Caminha, né, para com os primeiros habitantes da nossa terra, da nova terra do Brasil, né. A pele deles é parda, meio avermelhada.
Eles têm bons rostos e narizes e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de descobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto, né? Se dá ao fato, como eu digo para vocês, né, nas aulas, que o índio ele não tinha aquela maldade de pensamento, né? O índio era um ser mais inocente. Então, por não ter essa maldade, ele não se preocupava com isso, né? Para eles tudo aquilo ali era normal. Como podemos observar aqui na foto, né, vários tipos, né, de pessoas de tribos indígenas diferentes, né? Os primeiros habitantes do território. Você conhece algum povo indígena que habita o Brasil atualmente? Mais de 240 povos indígenas, estou falando de povos, né, não de aldeias, são povos, vivem em nosso país nos dias atuais. Eles apresentam muitas semelhanças, mas também várias diferenças entre si. Assim, cada povo possui sua própria cultura, ou seja, seu modo de vida, a sua linguagem, suas crenças e seus rituais, né? Aqui mesmo no Ceará a gente tem algumas tribos de índio, né? Lá de Caucaia, ali do Aquiraz, a gente tem algumas tribos de índios que ainda lutam para manter a sua cultura viva. Esses indígenas que nós estamos vendo aí, né, pertencem a um estado, mas mesmo assim são de culturas e vidas, tradições e línguas diferentes, né? Essa primeira aqui é uma indígena, né, do grupo Caiapó, né, em Cuiabá. Esse outro indígena é Bororó, né, em General Sampaio. E essa terceira aqui que a gente está vendo é uma indígena, né, lá de Cadioé, que fica também em Porto Martinho, em Mato Grosso. Todos de Mato Grosso, né? Mas, como eu digo, como eu posso dizer para vocês, de culturas, né, um pouco diferenciada, né? Porque nem todos os índios têm os mesmos costumes, a mesma linguagem e o mesmo modo de viver. Aqui estamos vendo outro exemplo de uma outra denominação indígena, né, que é da Yanomami, São João, perdão, São João da Cachoeira, no Amazonas. Né, como a gente pode ver, e vimos aqui em cima aqui, né, ambos, certo, de culturas, ambos de grupos indígenas diferentes. Os índios que vivem atualmente no Brasil são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV, quando os portugueses chegaram. Naquela época, havia aproximadamente 1000 povos e entre 2 a 4 milhões de indígenas habitando nosso território. Né? Não podemos deixar de falar que houve um verdadeiro massacre, né, de vidas e de culturas indígenas aqui no Brasil pelos europeus. Portugueses, né, para ser mais sincero. A sociedade indígena. Assim como nos dias atuais, no século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno de um governo centralizado. Tipo, um exemplo, o que é isso, governo centralizado? É o que nós temos hoje. Brasil, no presidente. O presidente, né, demanda as leis junto com o Congresso, e essas leis têm que ser obedecidas por todo o povo que habita o Brasil. Então isso aí é um governo centralizado, um governo que manda em todo lugar, né, em toda a pátria. E antigamente, e até hoje também, né, esses índios eles fazem suas próprias leis nas suas tribos. Né, eles fazem suas próprias leis. E isso, como eu disse para vocês, por se tratarem de várias tribos diferenciadas, de costumes e tudo, né, cada um deles tem suas leis diferentes, né? Então, como eu estava explicando, né, eles não trabalham com esse governo centralizado. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade para chegar em um acordo comum, né, e tomarem as decisões. Grande parte do tempo dos indígenas eram dedicado a atividades para obter alimentos. Geralmente, mulheres e homens realizavam trabalhos diferentes, mas complementares. As mulheres costumavam fazer tarefas como plantar e colher alimentos, coletar certos tipos de frutas, cozinhar
e cuidar também das crianças. Já os homens preparavam o terreno para o plantio, caçavam, pescavam. E as crianças, né, também tinha, não está escrito aí, mas as crianças também tinham, né, suas funções. Geralmente elas ajudavam os pais e as mães, né, nos seus serviços diários. Todos trabalhavam, certo, para um bem comum, para um bem geral. Por isso que eu acho a sociedade indígena, eu particularmente, uma sociedade até invejável, né? Porque hoje, na nossa sociedade atual, né, a gente vê muito ganância, é morte, é roubo, as pessoas enrolando as outras, passando a perna, entendeu? É um querendo ser melhor do que o outro. Na sociedade indígena, não existe isso. Né? Você pode ver que numa tribo não tem um que tem uma oca maior ou melhor ou enfeitada com isso, com aquilo. Não tem, certo? Se eles vão caçar, a caça toda é para toda aquela tribo. Né? Se eles vão plantar na hora de colher, também é para toda a tribo que é repartido. Então não tem esse individualismo, não tem esse pensamento capitalista que nós temos hoje no dia a dia. Infelizmente, né, a gente vive numa sociedade hoje que é capitalista e que você vale o que você tem. Já na sociedade indígena, não. Né? Eu até admiro muito, né, a sociedade indígena por eles conviverem dessa forma, em um trabalho mútuo em prol de todos. Né? O que um comer, todos comem. Né? Um que um tiver, todos têm e assim vai. A oralidade, né? A oralidade teve uma grande importância para as culturas indígenas e atualmente ainda é fundamental para esses povos. Utilizando-se da linguagem falada, os povos indígenas transmitem seus conhecimentos entre as diferentes gerações, por meio de canções e de narrativas de histórias tradicionais. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos segundo a sua tradição. Né? Os índios em si acreditavam que existiam também muitos deuses na sua religião. Né? O deus da água, o deus da floresta, o deus da lua, o deus das estrelas. E assim eles iam passando essas crenças, essas tradições e seus costumes através da oralidade. Né? Quando se sentavam no centro da oca à noite, né? da aldeia, da oca não da aldeia, e lá os mais velhos, o pajé e os mais velhos ficavam conversando de como eles viviam, como era antigamente, como eles trabalhavam, como eles faziam, para que os que estavam vindo, os menores, fossem aprendendo com isso aí, né? Geralmente os membros mais idosos das comunidades eram os responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo os valores de sua cultura aos membros mais jovens, né? Os valores da sua cultura e dos seus conhecimentos. Esses mais jovens iam aprendendo com eles, né? Percepção do tempo ou passagem do tempo para os indígenas, né? A percepção ou a passagem do tempo entre os povos indígenas está relacionado, né, ao contato com a natureza, a observação dos astros, como as constelações, o Sol e a Lua, e dos ciclos naturais, como os períodos de cheia dos rios, as estações do ano e os períodos de reprodução dos peixes. Possibilitou tudo isso aos indígenas o desenvolvimento de calendários. Dessa maneira, eles podiam se organizar e saber quais atividades deveriam ser desenvolvidas em cada período desse ano, como pescar, preparar o solo, plantar e colher. O conhecimento sobre os ciclos anuais e a melhor época para desenvolver cada atividade era transmitido oralmente pelos membros mais velhos da comunidade aos mais jovens durante as atividades do cotidiano que eles realizavam no dia a dia. Além da transmissão oral, alguns dos povos indígenas desenvolveram maneiras de representar seus calendários por meio de imagem. Atualmente, muitos povos se orientam tanto pelo calendário próprio quanto pelo calendário gregoriano utilizado na maioria dos países. Aqui nós estamos vendo mais ou menos o exemplo de como era feito, né? Se reuniam à noite ao redor de uma fogueira e os mais velhos ficavam transmitindo os conhecimentos para os mais novos aprenderem com eles, né? Aqui vai mais um acréscimo, né, daquela informação que a gente tinha dito já antes. Né? Em 1500, os donos da terra, no caso os índios, eram 4 milhões de pessoas que faziam parte, né, de 1.400 povos ou tribos constituídos em todo o território que hoje nós chamamos de Brasil. Para você ver a quantidade de índios que existia naquela época do início, né, da colonização.
Agora façam a comparação nos dias de hoje. Hoje são aproximadamente 600 mil, quer dizer, milhares ou milhões de povos indígenas foram massacrados, né? Realizando um verdadeiro genocídio do povo indígena e um etnocídio também, né? Genocídio seria o extermínio de um povo e genocídio da cultura dele, pois os portugueses, quando adentraram aqui no Brasil, também queriam mudar a cultura, a língua, a religião dos indígenas, né? Então houve um verdadeiro genocídio e um verdadeiro etnocídio nessa época aí, até hoje, né? Até hoje acontece. Então vamos aqui. Eram 600 mil pessoas que fazem parte agora, né, de 227 povos que falam mais de 180 línguas e dialetos diferentes. Não são mais donos da terra, apenas têm o direito de vivê-las nela. E mesmo assim, ainda discordam desse direito de vivê-las, porque muitos deles que sobrevivem da terra, sobrevivem da pesca, da caça, do plantio, ainda têm suas terras tomadas por grileiros, né? Têm suas terras tomadas por mineradores, por serralheiros, né? E anualmente, diariamente, estão em verdadeiros conflitos, né, a respeito desse território, da demarcação, né, geográfica e política desse território que pertence aos índios. E aqui, meus amores, encerramos mais uma aula de história falando sobre os índios, o encontro de povos, né?